muita gente que não tá, né, como o Guto falou assim, acostumado com essa coisa assim, da parte da nutrição, nutrologia, associa muito a coisa assim da dieta, do comer salada assim. Explica um pouquinho assim, o que é a terapia nutricional, né? Que é o que envolve, na verdade, tudo isso, talvez seja a terapia nutricional, ou se você quiser falar o que você acha que no fim engloba todo esse processo assim, do que tem no Ganepão, do que tem no Ganep. Bom, então vamos voltar um pouco para a história da formação do Ganep. Ele formou como um grupo dedicado a dar... Na época se usava suporte. Você sabe que quem criou o nome terapia nutricional no mundo fui eu. Ô, louco. Aí, ó. É um corte, é um corte. Corte, porque o Wischmeier se apropriou. Ah, é? Mais um corte. Aí, ó. Polêmica. Mas a história foi o seguinte... Como é que é? Se você pega os trabalhos em inglês, é nutritional support. Exato. Eu falei, escuta, a gente suporte é bengala. Nós não fazemos bengala. Nós estamos melhorando a funcionalidade do paciente. Então, isso é uma terapia. E aí eu comecei a usar em todo lugar. E aqui no meu livro, a primeira edição do meu livro já está terapia. Isso é interessante, né? Porque você vê, tem o suporte ventilatório, suporte cardiovascular, suporte renal, porque são terapias de suporte, realmente. Por exemplo, a ventilação, ela não trata o pulmão, ela só dá suporte enquanto o pulmão se recupera. E tem a terapia respiratória. A terapia nutricional não é só um suporte para o trato gastrointestinal. Tira a energia, tira aminoácidos, o sujeito morre na tua frente. Né? Conceitualmente é diferente mesmo. É diferente. Né? Mas, enfim, era um grupo para isso. Então, nós começamos a tratar os doentes. E outra coisa, as pessoas... Passado é interessante, porque os primeiros casos nossos, 15 dias em jejum. Uma vez eu me lembro, me chamaram numa das unidades, olha como ele está caquético, era um megacólon grave. Ele falou, você precisa fazer nutrição. Eu falei, agora? Mas ele vai morrer amanhã. E morreu amanhã. Porque qualquer nutrição, ele não tinha mitocôndria, fazer o quê? Mas, enfim, e aí, isso era 15 dias, depois foi para 10 dias, depois foi para 5 dias. Chegou um ponto onde o sujeito ia operar o coração, chamava a gente, punha a sonda, já entrava no centro cirúrgico para operar o coração com a sonda para fazer nutrição enteral no dia seguinte. Então, foi essa educação que foi feita. E aí, a BP é uma escola. Porque a gente atendeu desde centenários até neonatos com doenças cardíacas graves. Então, foi uma escola brutal. E nós treinamos centenas de profissionais. Todo mundo que está na indústria, ou já passou pela indústria, foi treinado no Ganep. Que legal. Abbott, Nestlé, todas. E, então, essa é o quê? A terapia nutricional. É o cuidado nutricional em pacientes que não podem se alimentar normalmente por uma dieta convencional, inicialmente por uma sonda colocada ou no estômago ou no jejum, com uma dieta especializada, ou, se isso não é possível, por incapacidade do tubo digestivo de absorver alimentos, e você vai usar a via venosa, que é a nutrição parenteral, e que evoluiu brutalmente desde os anos com o Joel Fointucci. Hoje você tem, ao lado de excelentes empresas que fazem ela manipulada, digamos assim, artesanalmente, você tem hoje disponíveis as fórmulas prontas para uso. Que, de repente, é uma nova... A gente viveu toda essa história. Então, essa é a nutrição clínica, por assim dizer. Depois vieram suplementos orais, que também tem um lugar importantíssimo quando o paciente não tem menos de que 70% da sua ingestão proteico-calórica. E isso envolve todo um hospitalar, mas também home care, muitos pacientes, né? Muito também ambulatorial. Mas hoje a nutrição ela ampliou-se para muitas outras áreas, né? Então você tem áreas como nós acabamos de falar, nutrição especializada no esporte, nutrição oral especializada em diabetes, em Alzheimer, em pré- e pós-operatório. É um mundo gigantesco que o Ganepão, entendendo isso, abriu muito. Os primeiros anos era só nutrição clínica.
Hoje é nutrição clínica e consultório. Então, quem faz nutrição em consultório sabe que existe uma relação íntima entre mente, psiquismo, ansiedade, comida, Sim. saber comer, não saber comer. E tem várias maneiras de se abordar o mesmo problema. Ninguém é o dono da verdade. E você precisa, então, atender a esse público que tem fitoterapia nutricional, por exemplo, né? Enfim, tem uma enorme abrangência. Guarda-chuva cada vez maior. Né? Cada vez maior. Com a microbiota agora, o negócio não vai ter fim. A cada dia que passa, isso assume uma importância maior ainda.